Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Autoestima. Sentimento de satisfação e contentamento pessoal que experimenta o indivíduo que conhece suas reais qualidades, habilidades e potencialidades positivas e que, portanto, está consciente de seu valor, sente-se seguro com seu modo de ser e confiante em seu desempenho. Vaginal. Relativo a ou próprio da vagina, vagínico. Você acabou de escutar as definições da palavra autoestima vaginal segundo o dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-teimas. Olá, está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, nosso espaço semanal para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto. E eu sou a Teca Carbonel. Para acompanhar as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast, é só seguir a gente lá no Insta, @dicionariofeministapod, ou nos comentários do canal Dicionário Feminista se você estiver escutando pelo YouTube. Nesse programa, nós vamos falar de um termo que já foi tabu e que hoje simboliza a liberdade e a conquista individual. Hoje vamos falar de autoestima vaginal. A palavra autoestima tem origem na junção do termo grego autos, que significa a si mesmo, e do termo em latim aestimare, que significa valorizar, apreciar. Essa seria uma característica nossa, como seres humanos, de termos consciência dos nossos atos. Desde pequenos, os pais demonstram admiração ou decepção pela criança de acordo com as atitudes que ela tem. Assim, construímos essa percepção e cuidado para que o mundo à nossa volta goste de quem nós somos, também influenciando na forma como nós enxergamos a nós mesmos, com valorização ou com depreciação. A esse comportamento damos o nome de autoestima, a qual Freud também relacionou diretamente com o desenvolvimento do ego. O órgão sexual feminino por muitos anos foi encarado como um tabu, sendo visto como principal causa da histeria feminina. Até o início do século XIX, a medicina não reconhecia a vagina como objeto de estudo científico. As parteiras, pautadas apenas em tradições e rituais religiosos, eram as únicas responsáveis pelos cuidados das mulheres durante a gestação, no momento do parto e no puerpério. Essa falta de conhecimento formal da genitália feminina gerou muitos mitos sobre a natureza da mulher, usado para justificar alguns argumentos misóginos da época. Hoje, a medicina já evoluiu bastante em relação ao conhecimento relacionado à vagina. Porém, parece que muitos séculos da depreciação sobre o órgão sexual feminino fizeram com que ele continuasse sendo visto como tabu na nossa sociedade, encontrando reforço em conteúdos pornográficos que ditam um padrão de beleza inalcançável sobre a vagina. Sendo assim, em pesquisa publicada pela revista Glamour em 2013, o Brasil apareceu em primeiro lugar como o país que mais realiza a labioplastia, cirurgia íntima para a correção estética dos lábios vaginais. Em 2016, 13 mil brasileiras se submeteram a cirurgias plásticas na região íntima para corrigir suas imperfeições. Toda vez que a gente vê o histórico das coisas, assim, né, que a gente estuda, né, eu fico chocada. Como assim? Século XIX, como que uma parte do corpo não é reconhecido como objeto de estudo? Tipo, por que você exclui uma parte do corpo e considera outra? Tudo faz parte do corpo humano, é muito surreal. Como o machismo, o patriarcado, tudo que a gente fala aqui, ele influencia até na ciência, né? Eu acho isso, nossa, eu fico brisando, fico indignada. Eu tô lendo um livro muito legal sobre a história da ginecologia e da obstetrícia no mundo, e traz muito essas questões, assim, do tipo, como que a medicina, a ciência evitou muito o estudo da vagina em si por causa dos tabus que tinham. Por exemplo, porque os médicos eram todos homens, né? Porque as mulheres não podiam entrar nas faculdades de medicina e etc. E então, eles não podiam ter o contato físico com as pacientes para poder conhecer o corpo de pacientes, né? Durante muitos anos, por exemplo, toda vez que eles iam fazer... Calma aí, eu sempre confundo. Autópsia é gente morta e biópsia é gente viva? Biópsia a gente viva.
Então, a autópsia. Então, as autópsias eram sempre feitas em corpos de homens. As mulheres nunca eram destinadas a, tipo, autópsias, ou então mesmo estudos da medicina. Não existia justamente por causa desse tabu de que o corpo feminino era algo sagrado, que você tinha que colocar de lado e não podia invadir ou estudar para poder gerar conhecimento. Então a gente ficou por muitos anos aí, tipo, num cantinho. Também não tinham mulheres que atuavam na medicina, porque a gente não podia estudar, então a gente ficou muito tempo com essa parte do nosso corpo, assim, não vou dizer ignorado, porque muitos médicos tentavam evoluir para, tipo, vamos estudar isso. Mas, assim, a gente ficou num lado, digamos, sei lá, do pecado, ou então do proibido, sabe? E isso influenciou muito na história da obstetrícia e da ginecologia. E a gente vê aqui também que influenciou muito nos ditos nos ditos populares mesmo, na criação de mitos sobre a mulher, da mulher ser demoníaca porque ela não podia demonstrar desejo sexual, porque isso era sinal de histeria, de doenças psiquiátricas. E hoje a gente vê que, né, claramente, a mulher ela tem um nível de desejo sexual igual ao do homem. Não existe nada que prove que o nosso desejo sexual é menor do que o dos homens. Eu fico me perguntando o quanto que essa negligência atrasa os benefícios que a ciência pode trazer pra gente, sabe? Tipo, no século XIX, o corpo do homem já era estudado. Então, a gente já tem soluções para problemas relacionados ao corpo masculino que são estudados desde o século XIX. E, sei lá, será que a gente teria descoberto outras coisas que a gente tem muita necessidade hoje em dia, muito mais rápido, sabe? Eu fico me perguntando se a gente está atrasada, tudo por conta de um machismo muito grande, né? Que foi não só influenciado pelo fato das mulheres não poderem não poderem ser médicas, né, atuar como médicas, mas também todo esse lance do corpo sagrado, corpo intocável, pecado, não sei o quê. Isso também tem muita influência da religião e tal. Eu fico muito me perguntando agora, essa é uma reflexão que eu tô fazendo agora, assim. Se a gente, sei lá, teria por exemplo, um anticoncepcional que fosse menos trouxesse menos malefícios à nossa saúde, por exemplo, porque foi muitos séculos que a gente não estuda o nosso corpo, né? Uhum. E eu acho muito legal, assim, ver o movimento que tá acontecendo até relativamente recente na história elas eram chamadas de parteiras. Hoje em dia a gente já tem as doulas, que eu acho que elas têm muito mais conhecimento também por conta do desenvolvimento da medicina e da ciência. As doulas hoje em dia têm um conhecimento muito maior do corpo feminino do que as parteiras na época antes do século XIX, entendeu? Que elas só tinham a referência do tipo assim, de tradições, tipo de tentativa e erro, que dava certo, que dava errado na hora do parto, manobras que, tipo, beleza, essa manobra que eu sei que já fiz outra vez e deu certo, o bebê encaixou e nasceu de boa. E elas se baseavam muito também em rituais, entendeu? De várias mulheres. Então, o parto era um momento de mulheres se unirem e estarem ali com a parturiente, fazendo todo aquele processo que era até considerado uma cerimônia, até por um lado, se você vê por um lado religioso. Hoje em dia, eu vejo que esse movimento volta, porque durante muito tempo os médicos assumiram essa posição, se impuseram ali naquele meio e até mudaram as regras, né, que ditam o parto para poder ficar mais conveniente para eles e não tanto para a parturiente. Hoje em dia eu vejo que esse movimento volta para as mãos das mulheres e a gente vê muitas doulas, muitas mulheres no momento do parto, sabe? Eu falo isso também porque a minha cunhada, ela teve um parto recentemente, um parto que ela não queria que tivesse sido em casa, acabou sendo em casa, e eu vi que, assim, da forma como ela descreveu, obviamente eu não estava lá presente, mas a forma que ela descreveu foi realmente um ritual, porque o meu sobrinho nasceu nas mãos do meu irmão, e ali, além do meu irmão como homem, o resto era tudo mulher,
mulher ali se orientando, se ajudando, mulheres que passaram por aquela situação, mulheres, né, tipo a doula com o conhecimento, enfim, com toda a parte também do cuidado médico que tem que ter ali envolvido. Então, depois ela teve todos os cuidados médicos necessários, foi pro hospital, enfim, fez tudo o que precisava, deu tudo certo. Mas eu olhei aquilo e falei, cara, será que esse não é o natural nosso, da gente estar entre mulheres, e agora que a gente tem acesso ao conhecimento, da gente tomar de volta aquilo que é nosso, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver também com o nosso reconhecimento, o nosso autoconhecimento com relação à vagina em si. Que eu acho que durante muito tempo, eu acho que é muito parecido o processo que aconteceu com a vagina agora falando numa coisa mais estética do que científica. Ela meio que saiu das nossas mãos, ela era uma coisa das mulheres, uma coisa sagrada. Ela saiu das nossas mãos, ela foi vista como algo do prazer sexual do masculino apenas, durante muitos anos, por conta da pornografia e etc. E hoje em dia a gente tá conseguindo tomar de volta esse poder, no sentido assim, cara, nós temos uma vagina e agora a gente tá podendo explorar ela de N formas e descobrir que os nossos prazeres, o que nos dá prazer, agora é um objeto de prazer feminino. E isso eu acho muito legal, né, Ju? A, a autoestima vaginal me faz lembrar muito de um vídeo que eu vi da Jut Jut, que ela entrevista uma doula que faz parto natural. E o parto, hoje em dia ainda, ele é visto muito como um tabu, né? Eu lembro de uma vez eu tendo uma conversa com pessoas que trabalhavam comigo, era uma empresa majoritariamente composta por mulheres, a gente estava falando sobre engravidar. E aí eu falei, putz, engravidar, esse desejo de engravidar é uma coisa que vai e vem pra mim. Porque eu tenho muito medo do parto, eu tenho aflição que eu sei que, dependendo da situação, precisa fazer um corte na sua vagina para que a criança saia. E aí uma menina respondeu assim, você tá faltando muita informação nisso do que você tá falando, viu? E eu não sabia que ela estava grávida naquele momento, ela não tinha contado para ninguém ainda, né? E aí depois eu fiquei tipo, puta, eu fiquei trazendo toda uma negatividade pro parto, sendo que é uma coisa que, nesse vídeo da Jujut, ela fala bastante, que é uma coisa muito bonita, né? É uma coisa muito cheia de emoções e etc. E olha que absurdo que a gente fica se preocupando com o que vai acontecer com a nossa vagina depois que a gente tiver o filho, sabe? Não é sobre isso. O parto não é sobre a nossa vagina, né? O quão bonita ela vai ficar depois. E o que tem de errado com a nossa vagina se ela realmente ficar diferente? Ela com certeza vai ficar diferente depois do parto, né? Eu acho que isso que você falou do poder estar nas nossas mãos é muito importante, porque a gente precisa quebrar muitos tabus para que a gente entenda que tá tudo bem, assim, é uma conversa que a gente tem que ter entre mulheres para a gente voltar a ter essa conexão bem... É engraçado, é tipo uma conexão com a natureza, né? Nós somos parte da natureza e tá tudo bem a gente passar por esse processo de transformação, tá tudo bem a gente não ter a vagina mais do jeito que a gente tinha quando a gente tinha 15 anos, sabe? Nossa, você falou tudo. Eu acho que é isso. A gente tem que ser menos exigente, né? Com nós mesmas. E eu acho que antes de, por exemplo, procurar defeitos nas nossas vaginas, eu acho que é mesmo conhecer as nossas vaginas. Que a gente tá, tipo, procurando defeitos baseado em o que. Né, eu acho que eu tô falando assim de um modo bem geral, não tô falando especificamente de mim e da Ju, mas eu acho que no modo geral, de acordo com esses números que a gente viu aqui na introdução, eu acho que as mulheres têm procurado defeitos nas vaginas baseado tipo, na pornografia. Só que, tipo assim, peraí, mas você conhece a sua própria vagina antes de procurar referência na pornografia? Porque eu acho isso muito mais importante e muito mais urgente do que a gente ficar procurando defeito. Por exemplo, sério, eu acho que não faz nem 5 anos que eu descobri que eu tenho um colo do útero. O que é meio. É vergonhoso, barra absurdo, barra várias coisas. E eu demorei. Depois que eu descobri que eu tinha o colo do útero, eu demorei muito tempo pra tocar nele, porque eu tinha aflição. Eu falava, ai, nossa, é um negócio ali que eu vou encostar. E é muito. Quando você tenta fazer o paralelo, por exemplo, com o homem, ele não tem aflição de tocar nada. Ele não desconhece nada do corpo dele.
né, dos órgãos genitais dele. Então, eu acho que é muito desbalanceado e é muito, eu me sinto, sei lá, a gente tá muito atrasada, a gente precisa muito voltar essa discussão, falar, meninas, se toquem, se encostem, se sintam, descubram onde é gostoso, onde não é, porque eu acho isso mais importante do que você olhar pra pornografia e falar, ai, mas a minha não tem isso que no dela tem, ou a minha tem um negócio que no dela não tem. Eu acho isso muito mais urgente, a gente descobrir a nossa própria vagina do que comparar com a das outras, entendeu? Isso que você falou sobre o número de cirurgias me fez lembrar, eu já falei sobre isso aqui, mas vale mencionar mais uma vez. Uma vez eu fui num evento organizado pelo Feminicidade, que era um dia inteiro de palestras, e eu queria aprender mais sobre o feminismo negro, isso lá em, nossa, sei lá quando é que foi, 2015. Talvez antes, sei lá. E aí eu fui nessa palestra que elas estavam falando. Nossa, na verdade não foi uma palestra, foi uma roda de conversa. E a gente eu comecei a puxar assunto sobre, sei lá, a Beyoncé e o que ela fazia, tipo, nada a ver. E de repente a gente começou a falar sobre coisas muito pessoais, assim. E as palestrantes que estavam lá, negras, me falaram que existe um movimento das mulheres negras de querer clarear as vaginas delas, porque no pornô a maioria das pessoas são brancas e a vagina delas é rosada, né? Como as mulheres são brancas, as vaginas delas são mais rosadas, as mulheres negras têm uma vagina um pouco mais escura. E como eu fico. Ai, gente, não consigo nem pensar o que a pessoa faz para clarear a própria vagina, como é doloroso você fazer isso com o seu próprio corpo, sendo que cada uma é do seu jeito e tá tudo bem, né? Como nossa sociedade tá tão errada que a gente se incomoda com uma coisa que é tão íntima, né? Ninguém mais tem que gostar, é sua parte íntima, como a gente tá falando, sabe? Ninguém tem que gostar, você que tem que gostar, e se o outro não gostar, é problema dele, né? Eu amei que você falou, Gil, porque é isso. A vagina ideal dos filmes pornô é o que você falou. Além de serem rosinhas, né? Então, para as mulheres negras e para outras mulheres também que têm a vagina um pouco mais escura, isso vira um problema e elas precisam elas se sentem obrigadas a passar por cirurgias super dolorosas para corrigir, entre aspas, esse defeito. Além disso, também os lábios também é uma questão que a gente falou da questão da labioplastia. Muitas mulheres reclamam porque tem os lábios grandes, né? Os pequenos lábios. E eu fico só imaginando a dor que também deve ser uma cirurgia nos lábios vaginais, assim. Mas é porque no filme pornô é isso. E eu acho bizarro que quanto mais próximo nossa, isso é até, enfim, eu fico até, meu cérebro até dá um tilt quando eu penso nisso, porque quanto mais próximo à vagina infantil, melhor, entendeu? Porque essas estruturas pequenas e pouco desenvolvidas, digamos da pigmentação e etc., são características de vaginas de crianças, entendeu? E aí, o que o filme pornô mostra como ideal são vaginas infantis. E aí a gente acaba buscando vaginas infantis. Até, por exemplo, a reconstrução do ímen é algo muito esquisito se você for pensar. Que o homem ou a mulher vai dizer que, mas é que o prazer é mais gostoso. Assim, Ju, eu não sei, eu vou dar o meu depoimento pessoal. Não foi legal. A minha primeira vez não foi legal. Pode ter sido por causa da quebra do ímen, mas foi extremamente dolorosa. Sangrou. E assim, eu não consigo ver isso como algo que gere mais prazer pra ninguém. E é muito mais, pra mim, causa muito mais distúrbio no sentido de tipo, você quer tirar a virgindade de uma adolescente barra criança, barra menor de idade, qualquer coisa que você queira colocar aqui de inapropriado. E é mais isso pra mim do que questão de prazer, sabe? Eu fico me perguntando o que faz a gente ter uma busca tão grande assim, né, pelo corpo infantil, pela pornografia infantil. Eu acho que vale até um episódio com algum psicólogo para ajudar a gente a entender isso, porque eu até entendo a questão da mulher ser pura, né? Não entendo, né? Eu sei de onde vem, que pro homem ele quer a mulher pura, que não transou com ninguém e que, sei lá,
E isso normalmente está mais relacionado com pessoas, com crianças, né? As crianças são, ou adolescentes, são pessoas que não tiveram nenhuma relação sexual. Mas eu não consigo entender o desejo físico pelo corpo infantil, sabe? Uhum. É muito bizarro. E assim, a gente tá pondo muito a pornografia aqui, é que acho que a gente deixou muito claro desde o episódio sobre pornografia o quanto que a gente é contra, né? Tudo que a pornografia proporciona. Eu não consigo ver nada de positivo, assim. Inclusive, eu descobri uma alternativa muito legal também. Só um parênteses aqui, porque eu acho que é muito, enfim, é muito chato a gente falar assim, não veja pornografia. Porque, assim, desejo sexual, todo mundo tem vontade de ver algo erótico. E eu descobri que tem vários podcasts eróticos, inclusive apresentado por mulheres. E eu recomendo muito que você procure, se você fala, poxa, eu não quero consumir pornografia, né, pra nenhuma mulher estar sendo abusada, não assistir nenhuma mulher sendo estuprada. Poxa, tem vários podcasts, inclusive podcasts eróticos, contos eróticos, enfim, dá pra. Tem bastante conteúdo na internet hoje em dia pra poder saciar isso, entendeu? Que é uma realidade de todo mundo. Também não podemos fingir que não existe, né? Mas agora, voltando um pouco pra questão, a gente tá falando bastante, criticando bastante a pornografia, mas eu acho interessante também a gente colocar aqui a questão da medicina, né, Ju? Porque quanto mais a medicina evolui, mais métodos rápidos a gente encontra. Então, por exemplo, se você for num consultório reclamando de que os seus lábios vaginais estão grandes demais e que isso está te deixando incomodada, a parte estética é algo que está te pegando nessa questão. O médico vai falar assim, nossa, mas isso é uma cirurgia que você não precisa nem tomar anestesia geral. A gente faz uma anestesia local, em 1 hora, 2, você já tá saindo daqui andando. Então, hoje a medicina, ela oferece opções muito práticas para esse tipo, a estética principalmente, para questões estéticas, sabe? E isso é uma coisa que, a princípio, parece muito empoderador, mas, por outro lado, a gente tem que refletir muito no que isso significa, sabe? Num contexto geral, né? Eu acho que esse é um assunto bem complicado de se discutir, assim, porque eu entendo o seu lado, mas eu entendo também que isso traz uma liberdade muito grande, assim, é aquilo que a gente sempre fala, faz o que você quiser, só que pense por que você quer fazer aquilo. É igual a gente falar, sei lá, não coloque peito, não coloque silicone e falar. Essa é a minha opinião. Não é legal você colocar silicone porque você é bonita do jeito que você é e você está colocando silicone porque é uma questão estética imposta pela sociedade. É mesmo, mas isso vai me fazer se sentir melhor, vai me fazer ter mais autoestima sexual, vai me fazer ter mais prazer. Então, se todos esses motivos são maiores do que sei lá, a dor que você vai sentir depois do parto não, depois da cirurgia, eu entendo, assim, a pessoa querer fazer isso, mas eu acho que a gente tem que ter essa liberdade de escolha, sabe? A medicina traz isso pra gente, né? Ah, sim. Não, eu concordo muito, assim. Inclusive, eu acho que a parte positiva disso, eu acho isso muito legal, a parte da readequação sexual, que eu acho isso muito importante. E eu acho isso muito. Que hoje em dia a gente tem muitas opções. A gente até. Tem um filme que fala sobre isso, né? É um filme que é sobre um cara que ele. Só que, tipo assim, ele se passa muito antigamente e ele quer fazer cirurgia de readequação sexual, só que naquela época não era muito conhecido. Então ele vai lá e faz. Ele é casado com uma mulher e a mulher super ajuda ele. E é o ator que faz esse filme, é o mesmo ator que faz o Animais Fantásticos e Onde Habitam, o ator principal. É aquele inglês. Eu não tô lembrando o nome do filme. Eu nunca ouvi falar desse filme, não. Enfim, além disso também a gente vê que, por exemplo, o podcast que a gente já comentou aqui do Guilty Feminist, que ela chama uma mulher trans pra falar, e ela fala justamente que na época que ela fez a readequação sexual, ela teve que viajar pra outro país, porque era algo que não tinha nos Estados Unidos, e aí fizeram aquela pergunta que ela fala, que ela até brinca, mas o médico, né, o cirurgião perguntou, você prefere profundidade ou sensibilidade? Era ou assim a pergunta, ela não sabia nem como responder, porque nunca tive uma vagina, eu não sei o que eu prefiro, eu só sei que eu estou com o órgão errado no lugar errado, agora o que eu prefiro eu não sei.
Enfim, então acho que a medicina ela avançou e hoje em dia essa cirurgia é algo que não traz riscos ou traz riscos baixíssimos para a saúde. Isso eu acho muito positivo. Eu não nego que isso é algo muito bom, assim, sabe? Eu acho que eu concordo com você, Ju. É mais uma questão da gente repensar. E também outra questão. Por que esses números estão tão altos? O que tá fazendo a gente ficar tão descontente com relação à nossa vagina? É algo natural? É algo que, tudo bem, é só porque é uma questão de estética? Eu acho que quando a gente olha esses números, a gente entende que não é só algo relacionado ao empoderamento, sabe, assim, à autoestima. Eu acho que isso tá indo um pouquinho além, sabe? Eu fico sempre chocada em ver como o Brasil, ele tá sempre no topo desse tipo de número, né? Número de cirurgias plásticas e cirurgias vaginais. E morando aqui no Canadá, eu vejo como eu era muito mais infeliz em relação a meu físico, ao meu corpo, ao que eu represento. E o Brasil é um lugar que ele se importa muito com a estética, com a aparência, com a sua, não com a sua história, assim, mas sabe quando você vai, sei lá, você tá com a sua família, vai visitar a amiga da sua mãe e você tem que mostrar pra ela que você é a melhor aluna da sua sala e não sei o quê. E, tipo, tá sempre bonita e tá sempre... Aqui não tem isso, sabe? Eu sinto muito menos essa pressão em relação ao meu físico aqui, morando no Canadá, do que no Brasil. É uma corrida muito louca. Eu não consigo entender muito bem, assim, da onde que vem isso no Brasil. E queria entender também, tipo, de quais são os outros países que os números são tão altos, assim, se tem alguma semelhança cultural com o Brasil. Eu acho que também teve... Eu lembro de ver na televisão programas de palco, né, sei lá, de plateia, dizendo, essa aqui é a fulana, ela fez cirurgia para a reconstrução do ímen, olha como ela é desconstruída, e ela fala da vagina dela de uma forma muito... E ela chegava e falava, é mesmo, eu fiz mesmo porque eu queria dar prazer, e eu queria sentir prazer com o meu marido, e blá, blá, blá. Nossa, olha que legal. Eu acho que tem muito disso, assim, a gente tem um pouco menos de barreiras em relação a falar... é que é muito complicado. A gente não tem tantas barreiras quanto outros países na hora de falar sobre essas coisas, só que a gente fala quando tem algum interesse de alguém, sabe? Tipo, porque o cirurgião X quer que se fale sobre aquilo, que faça propaganda da cirurgia dele pra ele ganhar mais dinheiro, porque ele deve ganhar, tipo, rios de dinheiro fazendo isso. Então, tipo, beleza, põe no programa lá do, sei lá, domingo à tarde, a mulher falando que fez reconstrução do ímen e como isso é empoderador. Só que, assim, o quanto isso é realmente empoderador, o quanto não é, sabe? O quanto é só uma questão de mercado. E eu acho legal isso que, pesquisando sobre esse assunto, eu vi outros exemplos, por exemplo, eu vi outros exemplos de como existe essa questão do feminismo de mercado, sabe? Do tipo assim, por exemplo, há um tempo atrás, fizeram uma camiseta escrito "This is what a feminist looks like". E é assim que uma feminista se parece, né? E aí você fala, nossa, a camiseta da hora. Eu até comprei uma caneca com isso escrito. Mas na época, muitos anos atrás, o que aconteceu foi que fizeram uma camiseta. E essas camisetas venderam, assim, a rodo. Venderam pra caramba. Eu não sei quem fez, não lembro quem fez, mas alguma marca aí fez e vendeu a rodo. Depois descobriram que elas eram produzidas por mulheres escravas nas Ilhas Maurício. Então, tipo assim, tá, você tá comprando uma camiseta que empodera, né? Tipo, nossa, olha como eu sou feminista e, tipo, sou empoderada. Mas pra essa camiseta chegar na minha casa, no meu corpo, ela passou por mulheres escravas, que não estavam se beneficiando do feminismo, muito pelo contrário, elas estavam ali, tipo, se submetendo, enfim. Em várias questões aí aparecem. Eu acho que isso é muito semelhante, por exemplo, também com a questão do empoderamento, que a gente associa à estética da vagina. Tipo assim, nossa, vou aqui reconstruir meu ímen porque eu sou empoderada. Tá, mas você tá dando grana pra um homem médico, sabe? Que ele não tá nem aí com seu empoderamento. Tipo, que ele só quer pagar o iate dele. Então, eu acho que, enfim, a gente precisa trazer essas reflexões, sabe? Porque graças a elas a gente consegue ver que o feminismo precisa
as pessoas se aproveitam desse movimento também pra ganhar dinheiro. E a gente precisa tá esperto, entendeu? Eu acho que você tá numa visão muito muito médico rico, homem que quer se aproveitar das mulheres. E às vezes também eu entendo que é a maioria, mas também às vezes não é. E aí eu acho que o problema maior é a falta de discussão, não é a existência dessa cirurgia, não é a existência do médico que cobra por isso. É a falta de discussão, é a falta de questionamento do porquê você está fazendo isso. E não culpar essa cirurgia por existir, sabe? Não, eu concordo. Sim, eu não critico o desenvolvimento da tecnologia e da ciência para existir esse tipo de opção. Eu acho que realmente é a questão da discussão maior do que a questão do médico em si. Eu tô colocando o médico porque muitos deles vêm com discursos muito parecidos com esse e a gente cai fácil, né? Como qualquer pessoa cairia muito fácil. E eu acho que é só pra gente estar atenta. Porque é que, assim, é muito gritante esses números, sabe? E não é possível que a nossa vagina esteja tão... Tem alguma coisa tão errada a ponto da gente ter uns números altos e estar submetendo tanto a esse tipo de cirurgia, que é extremamente invasiva. Eu acho que a questão maior é a discussão, Ju. Você falou tudo, assim, da gente parar, pensar, entender para que elas existem, entender por que as pessoas estão odiando tanto as próprias vaginas. Eu acho que o ódio com relação eu não sei, eu tô tentando, assim, entender, sabe? Entender o que tá acontecendo. Eu acho que esse ódio é mais em relação a gente não se descobrir sexualmente, mais do que a questão estética. A gente tenta descontar essa frustração na questão estética. E eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que se descobrir antes, entendeu? Depois que se descobriu, entendeu como que funciona, aí a gente parte pra, beleza, então realmente isso aqui não tá legal, não gosto assim, gosto assado, enfim. Você entendeu o que eu quero dizer? É que acho que a gente pensa muito na estética de uma coisa que é muito mais ligada ao prazer sexual, não tá ligado à estética, sabe? Eu acho que é muito. Eu não sei, né? Eu acho que pra mim, por exemplo, é fácil dizer, sei lá, não faça isso porque é, você precisa gostar do seu corpo do jeito que você é, sendo que eu não tenho nenhum problema com isso, porque provavelmente a minha vagina deve ser dentro do padrão, sabe? Eu nem sei qual que é o padrão, mas nunca foi uma coisa que me incomodou. Então, se a gente tá conversando sobre autoestima vaginal, a gente tem que entender que no momento que você está falando, no momento da relação sexual, você está com outra pessoa. E é importante a gente ter essa autoestima e também é importante sempre, não tem jeito, é importante sempre a outra pessoa te aceitar, né? Te achar bonita e gostar do seu corpo. E aí, a partir do momento que você leva 5 rejeições, porque você tem porque dizem pra você que o seu lábio é muito grande ou qualquer coisa do gênero, eu entendo uma pessoa querer odiar tanto assim a sua própria vagina. A gente foi ensinado muito a odiar. Você mencionou sobre como o mercado ganha dinheiro com isso, né? E não tem como falar sobre autoestima vaginal sem falar sobre os sabonetes íntimos voltados para as mulheres, porque fizeram a gente odiar até o cheiro, o nosso próprio cheiro. Ele tem que ter cheiro de rosas, porque senão quem que vai querer, né, transar com a gente se a gente não está com cheiro de rosas nas nossas partes íntimas, né? E aí é aí que é o ponto, sabe? É óbvio que você quer a aceitação da outra pessoa, mas você precisa entender que esse ódio que você sente pelo seu próprio corpo, pelo seu próprio cheiro, não é uma coisa natural, né? Não é uma coisa. É todo um mercado por trás disso que faz você querer se odiar, né? Nossa, você falou tudo. Eu acho que tem muito isso da questão da vagina ser suja. Ela foi muito tempo já explorada pelo mercado, explorada por, sei lá, já foi explorado pela sociedade como algo sujo, impuro, em vários sentidos. Inclusive pondo no mercado produtos de limpeza íntima que hoje a gente olha e vê o quão absurdo é, porque a gente usou, estamos falando no lugar de fala, nosso lugar de fala, a gente usou e a gente sabe o quanto é ruim.
Ginecologistas, eu não conheço nenhum que indica. Então, tipo assim, fizeram acreditar que era algo sujo, algo fedido. Só que assim, sabe o que eu acho engraçado, Ju? Por que não falam isso sobre pênis? Porque também não é cheiroso, sabe? E também não é sempre que tá limpo. Mas quando a nossa vagina está suja ou não está limpa, aí está fedida ou não está limpa, aí a gente tem uma crítica pesada em cima, e aí todo mundo acha que é algo que a gente tem que estar consertando toda hora, tem que estar, né, tipo, perfumando, tem que estar raspando, depilando, sem nenhum pelinho pra não ficar sujo. Mas por que não existe isso com relação ao pênis, né? Tipo, por que não existe também essa cultura do, ai, não, tem que ser todo depilado, tem que estar todo limpinho, tem que estar lavadinho, bonitinho. A gente vê que hoje tem tanto problema de homem que, inclusive, tem problemas no pênis por conta de não limpar direito, mas a nossa sempre foi muito criticada, sendo que a gente, né, nem tem tanto problema assim. Como que funciona esse desbalanceamento, né? Isso da depilação é outro fator, né? Como a mulher tem que, sei lá, fazer o desenho perfeito, né? Tipo, tem que dar uma mulher que faça a depilação para que fique perfeito, ou quadradinho, retangular, quer dizer, ou então sem pelo nenhum, o que também, mais uma vez, faz a gente lembrar do corpo infantil, né? Que a mulher que não tem pelo, ela nem é uma mulher, né? Ela é uma criança. Então, por que existe esse desejo tão grande pela ausência de pelo, né? Isso é... eu não consigo... Eu sei que a gente não deveria muito dizer isso, mas eu acho tão doentio. Não é doentio porque não é uma doença, né? É um sintoma da nossa sociedade, né? Mas eu só consigo ter tanto asco por esse tipo de pensamento de você tem que estar sempre lisa, porque é só assim que as pessoas vão gostar, sabe? Então, eu acho, essa questão de, tipo, não ter algo, tipo, pros dois lados é o que me incomoda muito, sabe? Que é muito pro lado das mulheres. É muito, tipo, nossa, que fedido. Eu até, tipo, coloco o meu na reta aqui, dizendo que eu já falei isso. Eu já falei coisas do tipo, nossa, nossa, vagina é uma coisa muito nojenta, muito fedida. Eu prefiro muito mais um pênis do que uma vagina. Claro, eu tenho uma inclinação também de ser heterossexual e gostar mais de pênis, mas dizer que eu não. Que vaginas. Como eu posso dizer? Dizer que, tipo assim, porque eu não gosto de vaginas é porque elas. Eu não gosto de vaginas porque elas são fedidas e feias e sujas. Também eu tô sendo muito. Sei lá, não tô sendo justa, porque não é isso que acontece. Eu não gosto porque eu não gosto, porque eu tenho uma preferência sexual que não é essa. E tudo bem, e tem gente que gosta, e como tem gente que não gosta de pênis, e eles não gostam de pênis porque é feio, fedido e sujo. Eles não gostam porque não gostam. E tá tudo bem, você não precisa. Porque aí entra o caráter misógino de toda essa questão, de você descarregar sobre as mulheres uma culpa que elas têm só pelo fato de terem nascido com uma vagina. E isso eu acho muito injusto, né? Isso que você falou de não gostar de vagina ou gostar de pênis, me faz muito pensar sobre o. Eu entendo não gostar da outra vagina, né? Mas e a sua vagina? Você fala assim, nossa, vagina é uma coisa fedida e não gosto, ai que nojo. Mas e você é a dona de uma vagina, né? Então, olha a mensagem que você tá passando pro mundo, né? Assim, nossa, vagina é uma coisa. E aí, você tem uma, sabe? Você tem que aprender a gostar disso também, né? Eu tô lembrando muito da vez que a gente conversou com a Dani, que fez episódios sobre cultura do estupro. Isso foi fora dos microfones. Depois a gente foi tomar um café com a Dani e ela, enfim, tava conversando com a gente sobre. Porque, como ela cuida muito de mulher, na ONG que ela trabalha, eles cuidam muito de mulheres também que estão procurando ajuda para fazer o procedimento do aborto, que aqui é legalizado. Então, as mulheres muitas vezes voam, né? Vêm pra cá para poder. Voam, né? Parece que a mulher sai voando, não. Ela vem até British Columbia para poder fazer o procedimento do aborto. Ela tava falando sobre isso. E aí eu comentei com ela: nossa, eu tenho muita agonia né, de saber detalhes sobre o procedimento do aborto. Ela falou assim, mas você não tem que ter agonia, porque é só o seu corpo, é sua vagina, você não pode ter agonia de coisas. Assim, ela falou de uma forma muito
amigável, ela não foi nem um pouco agressiva nesse sentido. Mas isso ficou ecoando na minha cabeça. Por que eu tenho agonia? Por exemplo, a gente vai no médico, né? Vai numa médica ou um médico ginecologista e a gente tem agonia de fazer os exames, então, sei lá, de toque, Papa Nicolau, ou qualquer exame que seja. Mas por quê, sabe? É o nosso corpo. A gente não pode ter agonia, sabe? De colocar coisa e. Claro, né? Tipo, você também não vai, enfim, fazer algo que vá doer, que você sabe que vai doer. Mas por que a gente tem agonia de colocar coisas dentro, de tocar, de conhecer, sabe, saber onde são as coisas, olhar no espelho, sabe? Eu fui olhar no espelho, me olhar no espelho depois de muitos anos, quando eu já tava, tipo, sei lá, mais de 25 anos de idade, sabe? Eu fui a primeira vez olhar no espelho, sabe? Abrir as pernas e olhar, olha, aqui que tem isso, que tem aquilo. Por que será que é assim, né, Ju? Isso aí, eu sinto um atraso no sentido comparado com os homens. Porque eles já estão ali sei lá, na fase da puberdade, já estão se explorando. E a gente tá tipo assim, não pode tocar, isso é nojento, aqui é ruim. Aqui vai dar, sei lá, não sei, vai morrer um gatinho se eu encostar aqui, então não posso, né? É muito bizarro isso, eu fico pensando. Porque também é muito, muito mais relacionado ao pecado, né? A mulher fazer isso com o próprio corpo, se tocar, né? Muito um pecado ainda. E voltando um pouco ao sabonete íntimo, a gente falou, hoje em dia a gente sabe que é um absurdo. A gente, né? Eu e você, porque os sabonetes continuam sendo vendidos a Rio, né? Tanto que a minha mãe veio viajar pra cá ano passado. E aí ela trouxe a necessaire dela e tinha um sabonete íntimo, e ela esqueceu aqui. Aí eu falei, tá aqui, eu vou usar, sabe? E aí eu tô tipo, nossa, e as pessoas ainda compram isso, sabe? As pessoas ainda gastam dinheiro com isso, 2020, sabe? Não é como se fosse uma discussão que tá tão enraizada que a gente já parou de usar, sabe? Não, você tem razão. Eu acho que talvez a gente viva numa bolha, e também eu passei por coisas muito específicas da minha vida, que eu já até comentei um pouco aqui, de ter um problema, enfim, é, praticamente crônico sei lá, eu acho que eu nunca falei muito sobre ele aqui, exatamente sobre ele, mas eu já comentei que eu tive um problema crônico. Na verdade, foi tipo, eu tinha infecção urinária crônica, assim, tipo, que não passava, não passava. Tomava antibiótico uma vez por mês, eu tava tomando antibiótico, com certeza eu tava lá comprando a caixinha, além de ter que ir até porque você não vai e compra antibiótico, você tem que fazer o exame de urina, já tá com aquela dor, com aquele desconforto, tem que fazer exame de urina todo mês, aí compra a caixinha, tem que ir no médico, aí compra a caixa, não sei o que, gastar dinheiro, e antibiótico todo mundo sabe que não faz bem, que a sua imunidade vai pro saco. E aí quando eu falei, não vou mais tratar também, vou deixar aqui fazendo, vou deixar aqui comendo meu corpo, sei lá. Comecei a ter candidíase, o que, assim, não sei se quem não teve não sabe, nossa, assim, é a pior coisa do mundo, é a candidíase. E eu descobri por conta de todas essas coisas, todo mundo me falava assim, não, você não pode lavar com sabonete íntimo, você não pode lavar com sabonete que tem aroma, que tenha qualquer componente químico. As recomendações eram pra mim assim, deixa a sua vagina agir sobre isso que tá acontecendo no teu corpo, porque ela sabe, tipo, nosso corpo é preparado para combater esse tipo de doença. Então, deixa ele agir. Então, todas as recomendações que eu escutava era com relação a isso, de você interferir o mínimo possível. Tipo, até as minhas calcinhas eu lavava de um jeito mega especial, porque eu achava que isso ia solucionar, enfim. E no fim das contas, assim, só pra fechar a história, a narrativa, o que eu descobri que o meu problema era a minha pílula, era o anticoncepcional. Que a minha médica me insistiu, falou, para, por favor, vamos parar, só pra testar. Não, não quero, vamos testar, vamos testar. E aí, depois de muito insistir, eu parei. Cara, primeiro mês eu já não tava mais tomando antibiótico, não tava mais com dor, não tava mais com nada. Também não quero aqui também colocar a pílula na Belinda, mas eu acho que a gente, enfim, só explicando, quando eu passei por essa situação extrema, a primeira coisa que me falaram, não coloque nada que tenha algum componente químico na sua vagina, porque ela sabe o que ela tá fazendo, sabe? A gente duvida muito, né, do nosso corpo. É muito engraçado isso, porque isso tá bastante relacionado com a ginecologia natural, né? E a gente fica questionando, duvidando se é para ser assim mesmo, se é para ter esse cheiro mesmo, se essa dor é normal, se
se a candidíase é uma coisa natural, né? Sei lá, a porcentagem de mulheres que tem é gigantesca. Eu não sou nenhuma expert, mas eu sei que as minhas amigas ao meu redor, uma delas não tem. Então, e a gente não fala sobre isso, porque a gente não vai falar sobre candidíase, porque, né? Que nojo, falar sobre doença vaginal, jamais, não quero falar sobre isso. Só que precisa ser falado para a gente chegar nessa normalização, para a gente entender como a gente passa por essa situação. A gente sabe. Eu tenho candidíase e eu tomo o fluconazol para passar. Só que o fluconazol é um problema, é um remédio que pode te dar problema no fígado se você toma muito. Então não é para você tomar toda hora, não é para você ter que ter uma crise a cada semana. E se você tomar vai ter outras complicações muito piores, né? Então se a gente não conversar sobre isso, a gente vai continuar achando que é para usar sabonete, é para usar calcinha que tem cheiro, é para usar calcinha que tem sabor, sabe? Esse tipo de coisa, que não é, sabe? O nosso corpo sabe o que tá fazendo, deixa ele agir um pouco também, óbvio. Vai no médico, óbvio, né? Não preciso nem dizer, mas vamos deixar claro que precisa ir no médico. Mas vamos também acreditar um pouco no nosso potencial, entender que é uma coisa natural e conversar sobre isso pra gente normalizar essas situações. E eu acho muito importante também comentar, Ju, que a gente falou um pouco sobre isso no episódio sobre sobrecarga emocional e tal. O nosso corpo, ele diz coisas pra gente. Então, se a gente tá passando por um momento estressante, momento decisivo na nossa vida e etc, enfim, N momentos da sua vida que você pode estar passando, ele fala, o nosso corpo sente e fala com a gente. Nós, como mulheres, eu considero isso um privilégio, tá? Da gente ter a nossa vagina falando com a gente também. Então, tipo assim, eu passei por um momento de... Eu não sei se foi uma candidíase, digamos, mas assim, foi um momento que pareceu uma candidíase recentemente na minha vida. E tava muito ligado com uma coisa que tinha acontecido, muito séria, que eu tava muito preocupada, e até uma amiga nossa que é médica veio falar comigo, falou, ó, é porque você tá estressada, tá no momento da quarentena, etc, 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 e faz muito sentido. Então, o nosso corpo fala com a gente tem que entender também esses movimentos. Que se, é claro, de novo, só confirmando, né, reiterando o que a Ju falou, médicos sempre tem que buscar a ajuda dos médicos e tal. Mas entende também que é seu corpo falando com você, falando, olha, será que você não tá pondo muita pressão? Será que você não tá se cobrando muito? Será que você não tem que ser mais, né? Eu acho que a gente tem esse privilégio. Eu não sei se os homens têm também de uma outra forma, mas eu sei que eu encaro isso como um privilégio, do tipo, quando isso acontece, eu paro e falo, cara, tem alguma coisa aqui que eu não tô pegando que meu corpo tá querendo falar pra mim. E eu tenho que prestar atenção, eu preciso cuidar de mim, eu preciso, né, vou me voltar um pouco pra dentro e entender. E eu acho isso muito legal, assim. E a minha vagina é a fonte da minha informação, né? É o que me dá essas notícias. E essa é a forma que eu acho que a gente tinha que estar mais vendo a vagina do que, por exemplo, objeto de prazer sexual masculino ou como algo que a gente deveria estar toda hora mudando, consertando, tirando cheiro, tirando gosto, tirando sei lá o quê, tirando pelo. Porque não é nesse que eu quero falar, não é pra isso que tá lá. A nossa vagina tá por outros motivos no nosso corpo. E a gente tem que honrar esses motivos um pouquinho, né? Eu acho que os homens, eles nem conversam sobre o corpo deles, né? De maneira nenhuma, assim. Eu acho que o corpo do homem, ele é muito voltado, como é que fala, como quando o pênis é o centro do universo? É falocentrismo, né? Isso. O corpo do homem se define ao pênis dele e é isso, né? A gente não, os homens não conversam sobre isso. É uma questão muito mais sexual, de tamanho, né? Não acho que eles tenham nenhum outro tipo de conversa como nós começamos a ter recentemente, né? Então também vale aí o convite para os homens também conversarem sobre isso. Estamos falando sobre autoestima vaginal, porém também acho interessante os homens se abrirem um pouco mais. Não é fraqueza falar sobre isso. Vamos quebrar esse tabu também, né? Total. E até essa questão que você falou do tamanho, né, Ju? O tamanho, eu acho... Eu não sei. Eu acho que pra maioria dos homens, essas questões de tamanho, grossura, etc., eu acho que é mais porque eles julgam que quanto maior, mais grosso, mais isso e mais aquilo, mais prazer para as mulheres eles estão promovendo.
O que não é verdade. Porque conversa com as mulheres, então, antes de pensar, comparar com seu amiguinho e falar, eu sou mais foda porque o meu pinto é maior. Então, eu não sei, talvez o tamanho do seu não seja tão bom quanto do seu amiguinho. E também, assim, pra quê? De novo, a gente entra na questão de, tipo assim, o que você vai ganhar comparando? O que eu vou ganhar comparando a minha vagina com a da moça, com a da atriz pornô? Sendo que ela tá aqui no meu corpo não pra ficar performando no filme de pornografia. Ela tá no meu corpo para me dizer coisas, para, enfim, pro meu ciclo menstrual e outras, pra me dizer que meu ciclo menstrual tá começando, tá terminando, vai vir isso, vai vir aquilo, não pra ficar, enfim, de novo, né, trazendo o prazer sexual masculino. Mas eu acho que é muito disso. Tem uma campanha muito legal na internet que ela se chama Ela Decide, que é com várias pessoas famosas. Tem tipo a Jout, né, que a gente sempre traz como referência aqui. Tem outra youtuber também, que é a Gabi Oliveira. E tem algumas atrizes que fazem parte, que é a Bela Pierro e a Juliana Alves. Que elas trazem essas questões da mulher e do poder que a gente pode ter sobre a nossa vagina. E eu acho que é muito legal como elas trazem, porque pra mim isso que é o empoderamento. Isso é muito mais empoderador do que fazer uma cirurgia e etc. De novo, dizendo aqui, deixando claro que você faz o que você quiser da sua vida, você é livre, é para isso que o feminismo está aqui, para todos sermos livres e termos opções. Mas eu acho, no meu olhar, que esse tipo de campanha que a gente está citando aqui é muito mais empoderador, porque traz questões que, por a vagina ser tão tabu, a gente não fala tão de forma recorrente, que quais são as opções que a gente tem, quais são os nossos direitos, né, dizendo aqui com relação à nossa sexualidade, quais os nossos direitos, quais são as nossas opções, o que a gente pode fazer, o que a gente não deve, e se a gente não quiser fazer, tá tudo bem, sabe? Eu acho que isso é muito legal a gente discutir. Eu nunca conversei com minhas amigas sobre vaginas e sexo e etc. Antes de eu ficar velha, sabe? Antes de eu, que nem eu falei aqui, depois dos 25 anos de idade, aí sim, falei de tudo que eu pude falar com as minhas amigas, mas antes disso eu nunca falei. E eu acho que eu fui muito atrasada nesse sentido, porque eu podia ter compartilhado experiências, eu poderia ter aprendido também coisas muito valiosas, e a gente fica meio atrasada nesse sentido, né? E eu acho que a gente não deveria ficar, né, Ju? O que você acha? Eu concordo com tudo que você falou, assim, eu acho que temos o privilégio de poder, com 27 anos, e eu tô com 27, você com 30, estarmos conversando sobre isso hoje em dia. Mas eu gostaria que essa fosse uma discussão desde que, ao mesmo tempo que a gente conversa sobre sexo, sobre proteção sexual, sobre menstruação, né, que é uma conversa que a gente tem com adolescentes muito cedo, a gente também teria que falar um pouco mais sobre isso, né, e falar entre amigas. Eu tenho amigas, eu sempre falo isso, meu grupo de amigas do Brasil, a gente fala tanto, a gente dá tantos detalhes. Eu acho que é um grupo, assim, que é muito valioso pra mim, porque eu não tenho medo de falar nada, assim. Eu posso chegar e falar, gente, eu tô com parece que eu tô com uma espinha aqui onde eu não devia estar, sabe? Eu não tenho vergonha de falar nada pra elas, e eu acho que todo mundo devia ter um grupo que é desse jeito, sabe? E por que não? Por que não temos? Todos os grupos deveriam ser dessa forma. A gente não devia ter vergonha do nosso próprio corpo, e quanto mais a gente fala sobre isso, menos tabu a gente vai ter na sociedade em relação a nosso próprio corpo, né? Eu acho é muito legal isso, né? Porque quando você encontra pessoas que você pode falar, nossa, aí você sai falando tudo, né? Tudo que você parece que ficou guardado, você sai falando que nem uma doida. Eu até comentei no episódio de menstruação que quando eu fiquei menstruada, eu acho que eu tinha 11 anos. E eu só contei pra minha melhor amiga, mas assim, sem detalhes, assim, eu não ficava falando pra ela como que era, sei lá, o que eu sentia, o que eu não sentia, o que eu fazia. Inclusive, eu não sei se eu falei sobre isso no podcast ainda, mas até a questão da masturbação, pra mim, eu comecei muito cedo, tipo, muito antes dos 11 anos, e eu não sabia o que era. Eu não sabia o que eu tava fazendo.
Eu não sabia, eu só fui descobrir o que era depois de muito tempo. E quando eu descobri que aquilo era masturbação, eu fiquei em choque e eu bloqueei isso da minha vida. E isso, tipo, até hoje é uma questão que, né, terapia. Porque, enfim, pra mim era sempre colocado como, uma coisa feia, uma coisa de pecado. E aí, quando eu descobri que eu fazia a coisa feia do pecado, desde muito tempo, eu entrei em choque. Eu falei, nossa, eu devo estar com o pior dos espíritos dentro do meu corpo. Enfim. Mas eu acho que é isso, por causa... amiga, foi tenso. E aí, só que eu não falei pra ninguém, né, na época... Sei lá, eu não falei, eu tô falando aqui agora em público aqui, vai todo mundo a ver. Mas assim, eu nunca... tipo, uma coisa que a gente não fala, é isso que eu tô falando. A gente tem que falar, a gente tem que conversar, a gente tem que chegar pras nossas amigas. Eu sei que, eu não sei até que ponto falar com as nossas mães, porque, enfim, né, é complicado, mas, sei lá, se você tiver irmãs, por exemplo, também acho que ajuda. Minha irmã, ela foi uma pessoa, ela sempre foi minha única confidente com relação a esse assunto, e a gente falava muito pouco, assim, não eram coisas explícitas, a gente falava, tipo, a gente tinha uma linguagem muito própria, assim, para falar as coisas, assim, de uma forma muito camuflada e tal, mas a gente pegava o que a outra tava querendo dizer. Mas acho que foi a única pessoa que consegui me falar mais sobre o assunto, até quando eu cresci, e aí consegui falar mais com as minhas amigas. Mas não precisava ser assim, sabe? Acho que a gente precisava entender, tipo, você se masturba. Tá bom, todo mundo se masturba. Porque aí tem isso também, porque você pensa assim, só eu me masturbo. Então, eu sou uma pessoa muito ruim. Eu mereço tudo de ruim na minha vida. Ou então, por exemplo, eu menstruei. Só eu menstruei. Então, eu tô errada, eu estou fora eu não me enquadro na sociedade porque eu menstruei muito cedo. Então, ninguém pode ficar sabendo que eu menstruei. E aí, quando você vai conversando com suas amigas, elas falam, mas eu me masturbo também. Mas eu também menstruei. Mas eu também gosto disso aqui. Eu também tenho essa espinha aqui nesse lugar. E aí você fala, então quer dizer que tá tudo bem, eu não sou um alien, sabe? E a gente, né? E aí também entra essa questão de não existir uma vagina ideal, porque, mas a minha tem um lábio maior, a minha tem um lábio menor, a minha, sei lá, o meu clitóris é maior, o meu é menor, e aí tudo bem, sabe, cada um tem o seu jeito, cada um faz as coisas e tá tudo bem, sabe, o importante é você não se machucar e machucar ninguém, de resto, tá tudo liberado. Acho que com essa conversa a gente não vai mais ter vergonha da nossa vagina, né? Mas se você conhece alguém que ainda sente asco de vagina, então já compartilha esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha. Esse podcast está disponível em várias plataformas: Spotify, iTunes, Google Podcast, Podcast Addict, Cashbox e até no YouTube. Então você tem um total de 0 motivos para não compartilhar ele com aquela pessoa que está precisando se informar. Lembrando que a biblioteca está fechada, eu e a Ju estamos cada uma nas suas respectivas casas, morrendo de saudades dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente. Tchau! Tchau! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.